algumas instruções para os bombeiros civis e também serve para as pessoas que às vezes não se dão conta, né? Por exemplo, você no térreo de uma edificação, você tem ali uma caixinha vermelha com um vidro e três botãozinhos ali, escrito para que seja quebrado em caso de incêndio, tá? Para que servem esses botões? A maioria das pessoas olha aquilo e nem se preocupa em entender o funcionamento. Em caso de incêndio, um dos maiores problemas é a pessoa ficar presa no elevador, né? Tentar pegar o elevador para descer e a fumaça entrar naquele ambiente confinado e a pessoa morrer asfixiada. Então, em caso de incêndio, aqueles botões, quando eles são quebrados, o vidro ali ele está pressionando os botões. Esses botões vêm para fora e ele desce o elevador que se mantém com as portas abertas no térreo e para o seu funcionamento. E para que isso ocorrendo, a empresa vai ter que vir depois para restabelecer todo o sistema para que ele volte a funcionar. Então, o objetivo é que ele desça, fique com as portas abertas e ninguém pegue esse elevador, tá? Porque tem gente que mesmo tu colocando um cone ali, cola a placa e vai tentar pegar o elevador de qualquer forma, né? Às vezes no térreo, né? A pessoa no desespero acaba pegando e acontecendo um problema. As pessoas descumprem regulamentos. Então isso evitaria da pessoa ficar presa. Existe também o chamado resgate automático, que alguns elevadores eles têm. Como funciona esse resgate automático? Não estou falando do resgate manual. Os elevadores que não têm casa de máquina, a casa de máquina deles geralmente é no último andar, na chapa ao lado do elevador, tem o seu maquinário e tem ali o sistema de resgate que só pode ser utilizado pela empresa, né? O Corpo de Bombeiro também sabe utilizar. A gente aprende também, a gente vê, mas a gente não pode mexer, né? Porque a gente é bombeiro civil, porque pode causar algum problema ali e acidentar alguém. Mas quem faz a utilização desse sistema é a empresa responsável pelo elevador ou o corpo de bombeiro, tá? Então ali ele consegue fazer o movimento manual do elevador para que ele desça até um certo andar e ali se abra as portas e a pessoa possa ser resgatada. Mas existe também o resgate automático do próprio elevador, tá? Quando há um apagão de energia, ele tem umas baterias, um no-break, e essas baterias são suficientes para trazer o elevador até o próximo andar, né, para que ele possa abrir a porta e as pessoas possam sair dele no momento de falta de energia. Então o sistema autodetecta isso e faz o resgate automático. Às vezes a porta trava um pouquinho, a gente força um pouquinho, ela estando no andar, né? A gente mexe a porta, a gente vê que a pessoa está ali, a porta acaba abrindo, mas com certos cuidados, né? Para não danificar a porta. É sempre bom você ter a certeza de que não tem ninguém dentro do elevador. E às vezes você consegue fazer uma pequena visualização com uma pequena abertura para você saber que às vezes você pode desligar um elevador com defeito e deixar alguma pessoa presa lá dentro, uma criança, né? Ou uma pessoa que pode ter desmaiado no momento de um apagão, no desespero, a gente não sabe. Então é sempre bom ter a certeza de que não tem ninguém dentro do elevador antes de fazer o desligamento e com a ajuda de duas pessoas para que uma esteja vendo ali, né, que a porta ela vai dar uma batida. Por conta que perde a energia, a porta morre ali, dá uma batida. Então essas orientações elas são importantes, né? Se o elevador o bombeiro civil ele precisa ter esse entendimento. É mais uma coisa que vai acrescentar aí no seu conhecimento que você precisa ter. Se você for trabalhar em qualquer lugar, sempre vai ter elevador, seja shopping center, seja condomínios, seja centros comerciais. O elevador é um estudo que precisa ser mais uma NR aí dos bombeiros civis, né, que pode somar e agregar esses valores. O outro é o estudo sobre escada rolante, né? Eu acho assim a questão da escada rolante um pouco mal estudada, porque a gente não sabe quais os tipos de escada rolante que tem um sistema de proteção, né? Se é uma pessoa prender o pé, alguma coisa, ela acaba se entendendo através de um laserzinho que saiu do esquadro, o degrau e a escada rolante imediatamente ela para, né? A gente sabe que com queda brusca de energia, a pessoa que estiver no momento na escada rolante numa posição sem estar se segurando pode sofrer uma queda e se machucar.
E no caso ali, tem algumas escadas rolantes que tem esse sistema de. Só que a gente não sabe quais as que tem. Os botões muitas vezes estão quebrados. O botão só tem lá no finalzinho lá, e eu acho que em cima também, e às vezes você olha está quebrado. É uma dificuldade. Algumas escadas rolantes já tem botões nas descidas, né? Conforme você vai descendo, você tem um suporte que tem botões de emergência ali, que fica um pouco distante para a criança não botar a mão, tem uma certa proteção, mas se acontecer alguma coisa, está muito mais próximo do que ficar dependendo das pessoas ainda avaliar o que está acontecendo para poder fazer o desligamento. Então, quem está na escada rolante no momento vai perceber que tem um problema e vai procurar esse botão e vai achar ele nos meios ali. Então, tinha que ter uma outra forma mais simples de fazer essa parada da escada rolante em uma situação. Na questão do elevador, quando acaba a energia, se for uma tempestade, com árvores pelo meio do caminho, a pessoa que trabalha na empresa de elevadores, ela vai ter uma certa dificuldade para chegar no ambiente, né? Para poder fazer esse resgate. E muitas vezes ela vai estar fazendo outros resgates em outros lugares do contrato dela até chegar no teu. Essa demora é meio problemática, né? É meio problemática. Inclusive, geralmente é bom que quem faça o chamado do corpo de bombeiro, se for uma emergência grave, alguém passando mal, seja a própria pessoa, a própria vítima. Porque muitas vezes o bombeiro civil vai fazer esse chamado no bombeiro militar e os caras vêm e acaba detonando a porta do elevador. Porque eles têm que. O fator vida para eles é mais importante, como é um código nosso dos bombeiros. O fator vida é sempre mais importante. Então, na hora do resgate, ninguém vai se preocupar com o patrimônio. Quem está preocupado com o patrimônio é o bombeiro civil e o chefe, porque sabe que vai dar ruim. Então tem que ter uma conversa, né, sobre protocolos, sobre essas coisas, de como vai fazer essas condutas. Então é sempre importante, se a vítima chamar, aí a gente fica eximido de culpa, né? Então tudo isso os bombeiros civis precisam estar sempre se reunindo, conversando. Vamos falar sobre baterias de lítio, né? Que é uma coisa gravíssima nos dias de hoje. Carros elétricos em garagens com instalação de GNV, né? Tipo de GNV que é o gás encanado. Quais os tipos de risco que tem ali? Qual a temperatura que atinge esse veículo? A dificuldade que se tem de se apagar? Porque o bombeiro militar vai ter essa dificuldade, eles têm a roupa de proteção. Se no teu trabalho tiver roupa de proteção, vão cobrar que você faça o combate. Porque você tem a respiração autônoma, o equipamento de respiração autônoma é a tua roupa de proteção para você fazer, de aproximação para você fazer, enquanto o bombeiro militar não chega. Porque há locais em que há uma demora, ainda mais se o bombeiro da sua localização estiver em uma emergência, um acidente de carro, tudo, vai demorar para se chegar. E aí você vai deixar a estrutura lá pegando fogo? Não. Você vai para o combate, vai fazer o que der para você fazer, dentro das suas limitações, né? Porque no fundo de tudo, os empresários, né, eles muitas vezes não entendem como que é a abordagem em caso de incêndio, né? O princípio de incêndio é uma coisa, incêndio é outra, já é uma coisa que já está gravada. A forma de você abrir uma porta, né? Os cuidados que você tem que ter, a equipe que você tem que ter para fazer aquela abertura. Eles não entendem isso, ele quer que o bombeiro vá lá e apague o fogo. Eles estão preocupados com o patrimônio. Mas existe quem faz os estudos, sabe a forma adequada para que a sua vida não esteja em risco, para que você faça a coisa de forma eficiente. Então, tudo isso é bom sempre conversar, sempre ter um grupo de conversas. Esses assuntos que eu posto aqui eu deixo guardado, compartilho para pessoas que estão começando, né, na carreira de bombeiro civil, que querem aprender. Então, sempre deixo os meus vídeos guardados. Eu não me importo quantas pessoas vão ver, se é 10, se é 100, se é 1000. Isso não é importante. Importante é você pegar o conhecimento e fazer bom uso dele, compartilhar cada dia, né? E você aprende a estudar cada dia mais, né? Para você poder também ensinar cada dia mais.